Noite, amados irmãos. Sou a missionária Valéria. Estou aqui para mais esse dia de aprofundamento. Ser presença pelo carisma. O tema desse dia é o quinto tema, congruência. Então, você que está fazendo parte desse grupo fechado, que Deus abençoe sua vida. Você que ainda não está fazendo e quer fazer parte, entre em contato conosco pelo WhatsApp e será uma graça estar aí partilhando com você dessa grande graça que Deus está derramando sobre nós. Então, quinto dia do aprofundamento, ser presença pelo carisma. Quinto tema, congruência. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Convido você a pegar comigo a palavra de Deus em Filipenses, capítulo 1, versículo de 27 a 30. Vou repetir, Filipenses, capítulo 1, versículo de 27 a 30. Não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permaneçam firmes num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles, isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar, e agora ouvem que ainda enfrento. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amados, estamos falando nessa noite de congruência. E congruência nós vamos estar falando de ação versus intenção. Vou repetir. Ação versus intenção. Então, Paulo fala em Filipenses, capítulo 1, de 27 a 30, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas de sofrer por Ele. E nós vamos ver a relação que congruência tem com sofrimento. Vamos lá? Significado de congruência: semelhança ou equivalência de características, de essência correspondente, conformidade, igualdade ou exatidão ao propósito que se destina, semelhança entre as partes de um todo, coesão interna, coesão e harmonia, conexão com alguma coisa, identidade, congruência, coesão, harmonia, identidade, igualdade, exatidão, semelhança ou equivalência de características. Você pode, todo o tempo, enganar algumas pessoas. Algum tempo, enganar todas as pessoas. Mas você não pode. Abraham Lincoln. Vou repetir. Você pode, todo o tempo, enganar algumas pessoas. Algum tempo, enganar todas as pessoas. Mas você não pode, a todo tempo, enganar todo mundo. Abraham Lincoln. A concordância e a harmonia. Concordância e harmonia no que se diz e no que se faz é indispensável para criar confiança e para gerar o carisma. Ser presença pelo carisma através da congruência, ou seja, da exatidão, da harmonia, da coesão, da semelhança de características,
a semelhança da essência com a identidade do carisma. Isso é congruência. Concordância e harmonia no que se faz e no que se diz é indispensável para criar confiança e para gerar o carisma. Então, para ser presença através do carisma, nós precisamos ter conformidade naquilo que dizemos e naquilo que fazemos. Não basta falar sobre o carisma. Não basta anunciar, não basta pregar. É preciso viver o carisma. É preciso que haja concordância, coesão, harmonia, exatidão, identidade, semelhança de essência entre aquilo que dizemos e entre aquilo que fazemos. Amém? Congruência é essa semelhança, é essa harmonia, essa concordância naquilo que dizemos e naquilo que fazemos. Por isso, o carisma, ele é a nossa vida. Dentro de uma nova comunidade, o carisma precisa ser um estilo de vida. Não algo apenas que é anunciado, que é proclamado, mas é algo que é vivido. 10 consequências da congruência. Quando a congruência é conquistada, se passa a ser mais autêntico, se amplia o carisma, atrai pessoas, não é necessário manipular, esconder, camuflar o comportamento ou a mensagem. As portas para a influência e o carisma estão abertas, a credibilidade e a empatia são aumentadas, a mensagem é sincronizada com crenças e valores, a concordância na voz, na linguagem corporal e nas palavras. Quanto mais coerente e congruente for, mais os outros o perceberão como uma pessoa honesta e genuína. Quando se pratica o que se prega, outros começam a praticar o que é ensinado. Olha que maravilha! Quando se pratica o que se prega, outros começam a praticar aquilo que é ensinado. Por isso, muitas comunidades não conseguem estender o carisma, não conseguem alastrar o carisma. Por quê? Porque não há congruência, não há exatidão, não há identidade, não há harmonia, não há concordância, não há semelhança entre as características, a essência do carisma, não há coesão com o carisma. Por isso, o carisma das novas comunidades, muitas, não é perpetuado, porque aquilo que se prega não é o que se faz. Muitas comunidades têm até a noção do carisma, mas não vivem o carisma. Então não basta ter uma ideia. Eu acho que Deus me chamou para isso. Carisma não é ideologia. Carisma é fruto de uma experiência profunda com o Espírito Santo, de um encontro pessoal com Jesus Cristo, que vivido se torna um serviço para a humanidade. Antes de ser anunciado, o carisma é vivido. Queria pedir para o Rafael anotar isso. Antes de ser anunciado, o carisma é vivido. Por isso, muitas comunidades não dão certo, porque se fala muito, se grita muito, se anuncia muito, mas não se vive. Então, queria dizer aqui que isso é muito importante dentro de uma nova comunidade. Antes do carisma ser anunciado, ele precisa ser vivido. Por isso, muitas comunidades, às vezes, nem têm estatuto reconhecido ainda. Por quê? Porque antes do anúncio, é preciso a vivência. O carisma se dá na vivência. O carisma, ele se manifesta numa vida vivida e não só pregada. Amém? Alguns cuidados necessários. Cuide para que mensagens verbais e não verbais estejam de acordo, a congruência seja atingida,
A mensagem do carisma tem um teor altamente emocional. Por que a mensagem do carisma tem um teor emocional? Porque o carisma não é algo só pregado, anunciado, mas é algo vivido. E quando é algo vivido, ele traz a carga de emoções. Emoções experienciadas, emoções vividas. Por isso o carisma é a história de vida da comunidade. O carisma é a carta de amor de Deus para com o fundador, para com a comunidade, para com os membros. O carisma é uma história. O carisma é a vida vivida em abundância. Isso é interessantíssimo. Um carisma que antes de ser pregado é vivido, é experienciado, é harmonizado, é coerente, é real, é tocado. Ele passa a ser emocional porque ele passa a criar vida nas emoções das pessoas. As pessoas começam a ver que aquele carisma é essencial para a vida dela. Ela precisa daquele carisma para viver. Por isso, membros são agregados numa comunidade. 5 consequências da incongruência, ou seja, do oposto da congruência de características, a falta da congruência. Quando não há congruência, é transmitida a impressão de que o indivíduo não é confiável e que o indivíduo não é carismático, não é portador daquele carisma. Se cria desencontros, quando encontros passados não se alinharam com a mensagem, ou seja, quando o carisma foi só pregado, mas não foi vivido. Isso traz desencontros. Se levanta suspeitas, onde as pessoas começam a procurar pelo que está errado no portador do carisma e na sua mensagem, e isso faz o carisma despencar. Se cria inconsistência, diminuindo a capacidade de conquistar a influência, porque seres humanos são naturais detectores de mentiras. Se cria uma farsa, desperdiçando tempo e energia mental. Se não se acredita no que se diz, os ouvintes também não acreditarão na mensagem do carisma. Amado, isto é maravilhoso. Se não há congruência, se não há verdade, se não há relação do que se diz com o que se vive, se cria desencontros. O indivíduo leva a impressão de não ser confiável e de não ser carismático. Se levanta suspeitas sobre a mensagem que ele está trazendo. Se cria inconsistência, diminuindo a capacidade de influenciar outras pessoas. Se cria uma farsa, desperdiçando tempo e energia mental. E os ouvintes não acreditam na mensagem do carisma. E aqui nós podemos ver por que as novas comunidades passam por tantas dificuldades. Porque ao invés de estarmos sendo pessoas congruentes, levando a experiência da congruência, ou seja, da essência do carisma, nós estamos vivendo uma farsa, onde não há relação entre o que se prega e o que se vive. Por isso o carisma para a nova comunidade é um estilo de vida. O carisma, ele é a vida do fundador. O carisma, ele é a vida dos membros da comunidade. Por isso o carisma é sagrado. 6 problemas reais. Enganar é errado. Também se pode desencadear a incongruência quando se está nervoso ou pouco à vontade, revelando sinais que há intenção de enganar. A audiência, ou seja, as pessoas que estão ouvindo, nem sempre identifica com exatidão o que é que está lhe causando desconfiança. Apenas uma sensação de que o portador do carisma, que o anunciador, o membro ou o fundador está vivendo uma mentira, está falando uma mentira. Microexpressões são rápidas e imperceptíveis pelo consciente,
mas são perceptíveis pelo inconsciente, sendo maneirismos faciais que revelam insegurança e nervosismo. Falta de ligação entre emoção e reação. Tentativas de fraude sugam energia vital, a força da apresentação, levando as pessoas a sentirem que existe algo errado. 6 problemas reais quando não há ligação entre o que se prega e o que se vive. Ou seja, não é possível enganar. As pessoas às quais nós somos destinados, quer fundação ou quer membros, assim como Abraham Lincoln foi muito perspicaz quando ele diz: você pode todo o tempo enganar algumas pessoas, algum tempo enganar todas as pessoas, mas você não pode o tempo todo enganar todo mundo. Não pense, amado, que você vai poder fingir um carisma. Você não vai. Que você vai o tempo todo enganar todas as pessoas. Você não vai. Você pode enganar uma ou outra, mas todas você não conseguirá. Porque o carisma não pertence a você. O carisma é dom de Deus. Então você não conseguirá enganar as pessoas. Por isso, aquelas pessoas que querem sair por aí criando novas comunidades, inventando carismas, você não vai conseguir enganar todo o tempo todas as pessoas. Detectar em você a sua incongruência, ou seja, a sua falta de unidade, a sua falta de características na essência, a sua falta de harmonia, a sua falta de coesão, a sua indisciplina, as suas mentiras, o seu contra-testemunho. Não se preocupe, isso acontecerá por obra do Espírito Santo. Por isso, nós não podemos ter medo dos membros das novas comunidades e até mesmo das fundações, porque o Espírito Santo não permitirá que a sua obra naufrague. O pai da mentira é o demônio, o Espírito Santo é aquele que nos faz viver na verdade, na justiça e no juízo, em espírito e em verdade. Então, o Espírito Santo é o advogado das novas comunidades. O Espírito Santo é o advogado do carisma dado por Deus. Ele é dono do carisma. Por isso, não pense você que você vai conseguir fingir muito tempo, mentir muito tempo, ou viver na incongruência muito tempo. Mais uma vez, vou repetir o Tratado da Verdadeira Devoção. Quando no Tratado da Verdadeira Devoção se diz: não pense que um consagrado a Nossa Senhora poderá ficar muito tempo no pecado, porque ele não vai conseguir. Assim é um membro ou um fundador de uma nova comunidade. Não pense que você vai conseguir ser incongruente e enganar as pessoas muito tempo, porque você não vai. Porque você não é dono do carisma, você é apenas um portador dele. Então, peçamos a Deus nesse dia a graça de não sermos incongruentes, de não sermos pessoas falsas, de contra-testemunho, mas de sermos verdadeiros portadores do carisma. Aqueles que irão anunciar aquilo que se vive do carisma. Onde o carisma que você foi chamado a viver será seu estilo de vida, seu novo nascimento, as suas novas vestes, as vestes brancas que o Senhor te conferiu. Que nós que somos fundadores e membros das novas comunidades, nós possamos ter isso em mente. Muitas vezes nós ficamos tão preocupados, com os sinais exteriores. Qual vai ser o sinal da minha comunidade? Qual vai ser a roupa que nós vamos usar? O que nós vamos fazer, Ficamos tão preocupados com isso, paramos nisso e nos esquecemos que nós já temos vestes brancas. E as vestes brancas das novas comunidades se chama carisma. Por isso, antes de um sinal externo, se preocupe em viver o carisma. Não tenha pressa. Não tenha pressa de sinais exteriores, não tenha pressa de estatutos reconhecidos, não tenha pressa. É claro que nós precisamos fazer o que tem que ser feito. Precisamos regularizar todas as situações, precisamos ser identificados,
Mas antes de tudo isso, a maior necessidade é viver o que se prega. É viver o que se anuncia. O nosso Deus é o Deus da verdade. Ele é a verdade. E nós honremos a Deus na congruência e na verdade das novas comunidades. Amém? Vamos falar aqui agora um pouquinho daquilo que o Catecismo da Igreja Católica diz no parágrafo 1816. O discípulo de Cristo, estamos falando de congruência. O discípulo de Cristo não deve apenas guardar a fé e nela viver, mas ele deve professá-la, testemunhá-la com firmeza e difundi-la. Então não basta guardar a fé, não basta viver a fé. É preciso professar, testemunhar com firmeza e difundir. Não basta guardar o carisma, não basta viver o carisma. É preciso viver para professar, testemunhar com firmeza e difundir o carisma. Lumen Gentium 42. Todos devem estar prontos a confessar Cristo perante os homens, a seguir. Todos nós devemos estar prontos a confessar Cristo perante os homens pelo carisma, a seguir Cristo no caminho de cruz, que é o próprio carisma, e entre perseguições que nunca vão faltar à igreja, que se dá pelo próprio carisma. O serviço e o testemunho da fé são requisitos de salvação, onde todo aquele que se declarar por mim diante dos homens, disse Jesus, eu me declararei por ele diante do meu Pai que está no céu. Aquele que me renegar diante dos homens, eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. Assim como a palavra do Senhor diz, Senhor, fiz milagres, curei, gritei, pulei, preguei, formei, cantei, intercedi, curei, libertei em seu nome. Afasta-te de mim porque eu não te conheço. Por que que isso pode acontecer, mesmo sendo fundador ou membro de uma nova comunidade? Porque nós não testemunhamos, não declaramos diante de Deus e dos homens o carisma que Ele concedeu a nós. Nós queremos falar do carisma de outros, copiar carisma de outros, mas o carisma que Deus nos conferiu não foi declarado diante de Deus e nem diante dos homens. O carisma da sua comunidade está esperando, ele quer ser declarado, ele foi dado a você para isso, para ser declarado, para ser anunciado, para ser proclamado diante de Deus, mas também diante dos homens. Por isso, o carisma vivido, ele é proclamado diante de Deus. O carisma vivido e anunciado, ele é declarado diante dos homens. E Deus diz em Mateus 10, 32 e 33, é preciso declarar também diante dos homens. Nós não podemos ter vergonha do nosso carisma. O carisma para nós é salvação das nossas almas. É a nossa, assim como diz o Catecismo da Igreja Católica e também a Lumen Gentium, o documento do Concílio Vaticano II, número 42, é preciso confessar Cristo perante os homens e segui-lo no caminho de cruz. O carisma é o caminho de salvação que Deus escolheu para você, é a tua cruz. E esse carisma precisa, sendo a tua cruz, ser carregado. Você precisa encontrar Cristo nele e confessar através dele Cristo diante de Deus e diante dos homens. Amado, isso é lindo. Como a sua comunidade precisa ouvir isso. Muitas vezes nós nas novas comunidades, nós criamos aí regras muito pesadas. Jejuns e isso e aquilo, e formação tal dia, segunda, né? Mas nós esquecemos de adorar a Cristo através da cruz do nosso carisma. Queria pedir para o Rafael anotar isso. Adorar a Cristo através da cruz do nosso carisma. Por isso, amado, é tão difícil permanecer nas novas comunidades, porque o carisma é cruz. Carisma não é oba-oba, carisma não é farra, carisma não é farsa.
Carisma não é uma mentira, não é um talvez, um como, um será, não. Carisma é vida a ser vivida. É cruz a ser carregada. Se você não confessar esse carisma com a sua própria voz, dizendo que Jesus é o Senhor desse carisma, e não declarar esse carisma diante dos homens, você estará sendo incongruente e você não estará honrando a Deus através do carisma. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2087. A vida moral tem sua fonte na fé em Deus, que nos revela seu amor. São Paulo diz: primeira obrigação cristã, a obediência da fé. A explicação de todos os desvios morais se dá no desconhecimento. Nosso dever é dar testemunho dele. Traduzindo isso para o carisma, a vida moral tem sua fonte na fé em Deus, que nos revela seu amor. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos é dado. O carisma é um dom do Espírito Santo e tem a sua base no encontro pessoal com Jesus, numa experiência profunda com o Espírito Santo. Se o carisma é um encontro pessoal com Cristo, uma experiência profunda com o Espírito Santo, a vida moral tem também sua fonte na fé em Deus que deu esse carisma e que revelou o seu amor por meio desse carisma a nós. Então, viver o carisma, amado, é viver uma vida moral. Como que nós podemos dizer que uma comunidade tem um carisma se a comunidade tem uma vida imoral? Tem uma vida incongruente. Aquilo que se vive, aquilo que se prega não condiz com o que se vive. Se a comunidade é uma nova comunidade, ela tem um carisma. E se ela tem um carisma, a sua fonte é a fé em Deus. E Deus revelou o seu amor por meio desse carisma dado pelo Espírito Santo. E esse derramamento de amor, derramado na comunidade por esse carisma, ele gera vida moral. Por isso, estar numa nova comunidade se presume viver uma vida de santidade. Ninguém entra numa comunidade para ser um pecador, amado. O ingresso na nova comunidade não é uma credencial de, olha, se gerar santos. É muito difícil falar de congruência, principalmente nos dias atuais, onde nós não vemos semelhança de características com carisma dentro das novas comunidades. Primeira obrigação cristã é a obediência da fé, segundo São Paulo. E a explicação dos desvios morais está no desconhecimento de Deus. Talvez a sua comunidade esteja desviada moralmente, vivendo uma vida imoral, porque os membros dessa comunidade não conhecem o seu carisma. Não tem conhecimento do carisma, da experiência fundante, do encontro pessoal que o fundador teve com Cristo. E você, fundador, você precisa levar os membros da sua comunidade a ter conhecimento de Deus através do carisma. Os membros de uma nova comunidade vão ter conhecimento de Deus não através de você apenas, mas através do carisma, do dom de Deus que foi derramado no teu coração. Os desvios morais se dão por conta do desconhecimento de Deus. E Deus está presente no carisma. Deus é o Senhor do carisma. Por isso precisamos amar o dom de Deus derramado nas novas comunidades através do carisma. Hoje, se nós formos ver, nós conhecemos inúmeros fundadores. Há grupos aí de WhatsApp com 250, 140 fundador.
inúmeros fundadores, mas nós não conhecemos os carismas. Queremos saber o nome de todos os fundadores, mas não conhecemos carisma. Aí quando um fundador importante faz aniversário, hoje é aniversário de fulano, glória a Deus, amado. Mas e o aniversário do carisma, quando foi? Isso não tem valor por conta desse carisma. Quando foi? Essa data não é celebrada? Qual é a data de fundação da sua comunidade? Quando que a sua comunidade nasceu? Quando que o seu fundador nasceu de novo? Qual é o carisma da comunidade? Você que é fundador, você é conhecido mundialmente, glória a Deus, mas o seu carisma também é? Aquilo que você prega condiz com o carisma que você diz que a sua comunidade tem? Ou você só leva você? É você que está nos lugares, é você que está com os microfones, é você, mas e o carisma, cadê? Cadê o dom de Deus em você? Cadê o encontro, o primeiro encontro, a experiência fundante? Cadê o encontro pessoal com Cristo? A experiência profunda com o Espírito Santo na fundação? Cadê? Isso é visto, isso é anunciado, isso é proclamado, isso é difundido, isso é celebrado? Ou você já nem se lembra mais? Você se lembra do dia do reconhecimento do estatuto da sua comunidade, mas você não lembra o dia que você nasceu de novo. Onde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Você valoriza aquilo que Deus fez na tua vida? Porque aquilo que Deus fez na tua vida, dentro de uma nova comunidade, se chama carisma. Desculpe a sinceridade, mas nós estamos num aprofundamento, isso é uma formação. A formação, ela precisa gerar vida e não só encher memória. Essa formação não pode ser só uma lembrança, ela tem que ser um novo nascimento. Nosso dever em relação a Deus, crer nele e dar testemunho. Não basta carregar o nome de uma nova comunidade, não basta carregar uma camiseta, não basta carregar um banner, não basta carregar um data show, ter uma estrutura maravilhosa de um evento maravilhoso, grandiosíssimo, não basta. É preciso acreditar no carisma e dar testemunho dele. Ele mudou a minha vida. Qual é a sua preocupação? Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2471. Cristo e o cristão. Cristo diante de Pilatos, do Evangelho de João, capítulo 18, versículo 37. Proclama que veio ao mundo para dar testemunho da verdade. O cristão, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8. Não te envergonhes de dar testemunho a favor do teu Senhor. Deve professar sem equívoco nas situações que requerem a declaração de fé. Deve manter a consciência irrepreensível diante de Deus e diante dos homens. Amado, eu queria pedir a Deus nessa noite a graça de vivermos profundamente essa formação. A começar de nós, de mim, Valéria. Vou repetir. O cristão deve manter a consciência irrepreensível. Como que se mantém a consciência irrepreensível? Dando testemunho diante de Deus e diante dos homens. Deus. É preciso dar testemunho diante de Deus e diante dos homens. Já viu aquelas pessoas que dizem assim, né? Ah, Deus conhece meu coração, Deus sabe. É preciso dar testemunho diante de Deus e diante dos homens.
é preciso ter congruência com o que se prega e com o que se vive. Dói no seu coração pregar uma coisa e viver outra? Isso causa dor, causa temor em você? Ou para você isso é natural? Você é incongruente mesmo? Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2472. O dever do cristão, tomar parte na vida da Igreja, agir como testemunhas do Evangelho e das obrigações dele decorrentes, transmitir a fé em palavras e atos, ter atos de justiça que comprovam e dão conhecer a verdade, onde quer que viva, manifestar pelo exemplo de vida e testemunho da palavra o novo homem, revestido pelo batismo, e a virtude do Espírito Santo, revigorada pela confirmação. Parágrafo 2472. O dever do cristão: manifestar pelo exemplo de vida e testemunho da palavra o novo homem, que foi revestido pelo batismo, e a virtude do Espírito Santo, que foi revigorada pela confirmação, e que Deus te pediu para viver através do carisma. O carisma é uma virtude do Espírito Santo. O dever do cristão: transmitir a fé em palavras e em atos. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 2473. O martírio e o mártir. O martírio é o supremo testemunho prestado à verdade, que vai até a morte. E quem é o mártir? É aquele que dá testemunho de Cristo, morto e ressuscitado, ao qual está unido pela caridade. Dá testemunho de verdade da fé da doutrina cristã. Enfrenta a morte em um ato de fortaleza. O carisma é um martírio que gera mártires. O carisma na nova comunidade é um martírio, é um supremo testemunho prestado à verdade que vai até a morte. O testemunho de um encontro pessoal com Cristo, de uma profunda experiência com o Espírito Santo. O carisma é um martírio, mas é um martírio que gera mártires. Aqueles que dão testemunho de Cristo, morto numa cruz e ressuscitado pelo carisma, ao qual está unido pela caridade. Carisma é símbolo de unidade no amor. Carisma é vivência de amor. Carisma é um martírio que gera mártir, que dá testemunho da verdade, da fé e da doutrina. Carisma é um martírio que gera mártir, que enfrenta a morte em um ato de fortaleza. É aquele que morre com Cristo para ressuscitar com Cristo. Ouvimos muito em novas comunidades: não, eu vou morrer por Jesus. Como é que você vai morrer por Jesus numa comunidade? Morrendo pelo carisma. Testemunhando o carisma, fazendo o que tem que ser feito. Aquilo que Deus pediu para que fosse declarado diante de Deus e dos homens, para que fosse pregado e vivido. Não que fosse copiado, mas que fosse pregado e vivido. O carisma é o martírio das novas comunidades. Um martírio que gera mártires. Por isso, amada, é tão difícil viver numa nova comunidade. Por isso é tão difícil ser fundador, cofundador, ser membro.
porque nós somos chamados ao martírio pelo carisma. E somos chamados a ser gerados mártires para a igreja. Através daquilo que Dom Alberto Taveira diz, novas comunidades, novo meio, um novo meio de evangelização para o mundo. Aquilo que diz São João Paulo II, novas comunidades, resposta providencial para a igreja. Resposta providencial do Concílio Vaticano II, de um novo ardor missionário. Mártires, semente de novos cristãos na igreja. Carisma, retorno ao martírio. Está disposto? Está disposto a sofrer por amor a Jesus? Está disposto, meu amado, a dar a vida por Cristo, a dar a vida pelo carisma, por aquilo que Deus realizou no teu coração? Está disposto, meu amado, a não só pregar, mas a viver? Muito mais, amado, do que pregar, do que ser um grande pregador, um grande formador. É preciso viver o carisma. Como é que você vai declarar algo para o mundo, sendo que você não viveu? Sendo que você é incongruente, que você dá contra testemunho? Como é que você quer que Deus te envie para as nações, se você não conseguiu conquistar nem a nação que está dentro de você? Deus ainda não conseguiu conquistar nem o teu coração. Se Deus não conquistou o teu coração pelo carisma, como é que você vai conquistar o mundo? Você pode viajar pelo mundo, mas conquistar o mundo você não vai. Amado, para ser turista, você não precisa estar dentro da igreja. Para ser turista, você não precisa estar dentro de uma nova comunidade. Você basta ir numa agência do turismo, comprar um pacote de viagem e viajar pelo mundo. Você não precisa estar numa nova comunidade para ser um turista. Você pode ser um turista fora. Dentro de uma nova comunidade, você não vai viajar pelo mundo. Você vai conquistar o mundo para Cristo. Nós somos desbravadores de um novo mundo. Nós somos conquistadores de terras. Nós não somos turistas dentro da igreja. Vou repetir, para ser turista, você não precisa ser cristão. Para ser turista, você não precisa estar inserido numa nova comunidade. Se você tem vontade de viajar o mundo, não se insira numa comunidade, vai trabalhar. Vai se sustentar, vai ganhar dinheiro para viajar pelo mundo. Amado, dentro de uma nova comunidade não há turistas. Não há viajantes. Dentro da nova comunidade há pessoas que vão desbravar e conquistar nações para Deus. E para a bem-aventurada Virgem Maria. Você consegue identificar aí, porque às vezes as comunidades minam nas missões? Porque você deixou de ser conquistador e desbravador e passou a ser turista. Você quis andar pelo mundo só para conhecer novas comunidades, para conhecer novas pessoas. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você se declare diante dele e do mundo, que você dê testemunho do carisma, do martírio, daquilo que ele fez na tua vida. Você pode ir até um tempo, amado, mas depois Deus tira o seu tapete. Porque a obra é dele, não é sua, o carisma é dele, não é seu. Ele faz você comungar do carisma, do dom que é dele, para testemunhar ele e não você. Nós não somos turistas, viajantes dentro das novas comunidades. Nós somos mártires. Um mártir, vou repetir, ele dá testemunho de Cristo, morto e ressuscitado. Um Deus que age, que agiu na vida dele, que deu a ele um carisma, ao qual está unido pelo amor. Você faz por amor e não por recompensa. Um mártir dá testemunho da verdade, da fé e da doutrina.
O carisma, ele é doutrina vivida. O carisma, ele é fé vivida. O mártir, ele enfrenta a morte em um ato de fortaleza. Amém? Parágrafo 2474 do Catecismo da Igreja Católica. O martírio e a atas dos mártires. Arquivos da verdade, escritos em letras de sangue, recolhidos como lembrança pela Igreja. Onde nós vamos agora falar aqui de 9 itens que está na ata dos mártires, que são escritos em letras de sangue, que foram arquivos recolhidos com lembrança pela Igreja. Vamos ver 9 escritos da ata dos mártires, que nada mais, nada menos é do que aquilo que Deus pede para que nós preguemos e vivemos através do carisma dentro de uma nova comunidade. Vamos lá? De nada me servirão os encantos do mundo e dos reinos deste mundo. Qual é a importância que você dá para o carisma da sua comunidade? Você troca ele pelo mundo, pelos encantos do mundo e dos reinos deste mundo? Ou você não consegue mais viver sem ele? Ou você já transpira, respira ele, ele é um estilo de vida para você? Melhor para mim é morrer para me unir no Cristo Jesus do que reinar até as extremidades da terra. Você está numa nova comunidade para reinar nas extremidades da terra, para viajar pelas extremidades da terra, ou você está numa nova comunidade para morrer pelo carisma se unir a Jesus? Eu procuro Cristo, que morreu por mim. Viver o carisma é andar à procura de Cristo. De Cristo que morreu por mim. Eu quero Cristo que ressuscitou por mim. Viver o carisma é cada vez mais querer a Cristo. Não um Cristo morto apenas que morreu por mim, mas um Cristo vivo que ressuscitou por mim. Que me amou tanto, que o amor que ele tinha por mim venceu a morte e o fez viver para estar comigo todos os dias, até o final dos séculos, assim como disse Jesus: eu estou convosco até o final dos séculos. Aproxima-se o momento em que serei gerado. O carisma, ele gera a vontade de nascer de novo. O carisma é sinal de nova vida. Guardastes vossa promessa, Deus de fidelidade e verdade. Quando nós conhecemos o carisma, nós olhamos para Deus e dizemos, confessamos diante de Deus, guardaste a tua promessa e verdade. Deus de fidelidade e de verdade. Quando nós conhecemos o carisma que Deus nos deu através das novas comunidades, nós reconhecemos que Deus cumpriu a sua promessa. Você está buscando outras coisas? Então você ainda não conheceu o carisma. Você não reconheceu o carisma. Você não acredita que esse carisma é para você, é um presente, é uma dádiva de Deus. É um dom de Deus, é uma graça. Eu vos bendigo por me ter julgado digno desse dia e dessa hora, digno de ser contado no número dos vossos mártires. Amado, que maravilhoso quando você reconhece que Deus te deu um carisma, que você precisa desse carisma para viver. Quando você reconhece que esse dom de Deus foi dado por Deus a você, você se sente digno de Deus ter te feito digno de ser um mártir.
de dar testemunho dele, de falar dele, de contar as suas maravilhas, de anunciar os seus propósitos, de dizer que você faz parte de uma nova comunidade, que você tem um carisma, que o carisma na minha comunidade é esse, nós vivemos isso, nós assumimos isso, Deus age na nossa vida nisso. Isso é ser mártir. Novas comunidades hoje estão carentes de mártires, não só de pessoas que preguem, mas de pessoas que vivam o carisma. E que tenham esse carisma como um martírio, como uma cruz a ser carregada. E sejam gerados nessa cruz para se tornar mártir. Vive para depois morrer. Mártir não é só aquele que morre, que derrama sangue. Para derramar sangue, primeiro é preciso morrer, é preciso viver o carisma. Porque se você não viver o carisma, você não vai ser mártir nunca. Porque mártir, ele morre por causa de Cristo. E se você não morrer por causa do carisma, pela vivência do carisma, você não vai ser mártir nunca. O mártir não é só aquele que morre, mas é aquele que vive o martírio, que vive o carisma, para depois morrer para Cristo e derramar sangue, se preciso for, se Deus assim quiser. Eu vos louvo, bendigo, glorifico pelo eterno e celeste sumo sacerdote Jesus Cristo, vosso Filho bem-amado, por essa graça, por todas as coisas, pelo carisma, pela minha comunidade, pelo meu fundador, pelos meus irmãos, por aquilo que vivemos. Você já dá a glória agora e por todos os séculos, amém, por Ele Cristo, que está convosco e com o Espírito, e por isso derramou o Espírito sobre nós, por isso nos deu um carisma a ser vivido para a glória de Deus. Amém? Que essa formação seja cura e libertação para você. E que você nessa noite possa ser um membro, um fundador congruente. Ser presença pelo carisma através da congruência. Através da verdade, daquilo que se prega e daquilo que se vive. Para encerrar, pontos da chave do carisma pela congruência. Observar gestos, linguagem corporal, tom de voz. Gravar um vídeo próprio falando para se observar, para diminuir o grau da incongruência, falando do carisma. Captar gestos e tiques que nem se imaginava existir, que prejudicam ou destroem a mensagem do carisma. Pedir a opinião de outras pessoas para os seus próprios erros, principalmente do fundador, do cofundador, dos membros mais antigos. Falar a verdade, saber no que acredita. Se conscientizar de que ações não verbais desencadeiam incongruência, ou seja, carisma, pregado e não vivido, ele desencadeia desconfiança. Ser coerente, não transmitir a ideia de engano, professar, testemunhar com firmeza, difundir a fé e nela viver, estar pronto a confessar Cristo perante os homens, seguir Cristo no caminho da cruz, entre perseguições que nunca faltam à igreja, cumprir a primeira obrigação cristã, a obediência da fé, crer em Deus, dar testemunho de Deus diante dos homens, não se envergonhar de testemunhar a favor de nosso Senhor, professar sem equívoco nas situações que requerem a declaração da fé, manter a consciência irrepreensível diante de Deus e diante dos homens, tomar parte na vida da igreja, agir como testemunhas do Evangelho e das obrigações dele decorrentes, transmitir a fé em palavras e atos, onde quer que viva, manifestar pelo exemplo de vida e testemunha da palavra o novo homem, revestido pelo batismo e a virtude do Espírito Santo confirmada, revigorada pelo crisma, pela confirmação. Dar testemunho de Cristo, morto e ressuscitado, ao qual está unido pela caridade. Enfrentar a morte em um ato de fortaleza, até o martírio se preciso for. De nada me servem os encantos do mundo, dos reinos deste mundo. Melhor é morrer para me unir a Cristo, Jesus, pelo carisma, do que reinar ou viajar até as extremidades da terra.
procurar Cristo que morreu por mim, querer Cristo que ressuscitou por mim, desejar o momento de ser gerado para não mais pecar, nascer da água e do Espírito pelo carisma, crer na promessa, Deus de fidelidade e verdade, bendizer a Deus por tê-lo julgado digno desse dia e dessa hora, digno de ser contado no número dos mártires pelo carisma, louvar, bendizer, glorificar pelo eterno e celeste sumo sacerdote Jesus Cristo, vosso Filho bem-amado, pela graça e por todas as coisas. Dar glória agora e por todos os séculos. Amém. Por ele Cristo, que está com o Pai e com o Espírito Santo. Isto é ser presença pelo carisma através da congruência. Que Deus abençoe você, que essa formação seja para você um grande derramamento do Espírito Santo, que sejamos batizados pelo Espírito Santo através dessa formação. E que possamos ser presença pelo carisma através da congruência, que possamos viver o martírio do carisma e sermos gerados mártires para Cristo, em favor da igreja, para a honra e glória de Cristo Jesus e salvação de nossas almas. Que Deus abençoe você. Sou a missionária Valéria, fundadora da comunidade missionária Chamas Abrasadoras. Estamos aqui à sua disposição. Você que já faz parte desse grupo, que você seja muito bem-vindo. Você que ainda não faz e quer fazer essa formação, entre em contato conosco pelo WhatsApp, faça sua inscrição para ser inserido no grupo fechado. Essa formação está sendo tirada logo mais aí dessa página, porque ela será apenas vista pelos membros desse grupo fechado no Facebook. Terão acesso em qualquer lugar, em qualquer momento, nos vídeos e também da apostila em PDF para a formação pessoal e da sua comunidade. Que Deus abençoe você. Salve Maria Puríssima. Comunidade missionária Chamas Abrasadoras. A igreja pensando em você.